ramo. Então, saindo desse contexto, nós nós morávamos num apartamento, num prédio, e lá nesse prédio tinha uma pessoa, um homem, e eu trabalhava numa casa de família, e esse homem acho que já me observava, e eu não gostava dele, eu tinha pavor dele, eu não entendia o porquê, mas depois, lá na frente, eu ia entender o porquê. Ele era o dono de um centro de macumba, ele trabalhava nesse centro de macumba, e era amigo da minha mãe, ele e a esposa. E, através desse meu trabalho, esse meu patrão também trabalhava no centro de macumba, e ele falou comigo, né, de umas certas situações. Eu perguntei por que ele sabia daquelas situações. Ele falou que essa pessoa contou para ele, porque trabalhava lá no centro com ele, de macumba. E nisso, passou uns anos, eu tive meu filho, estava bonitinha, casadinha, tudo certinho. Eu vi ele no supermercado. Depois de muitos anos, eu encontrei com esse cara no supermercado. E depois dali, a minha mãe quase nem ia na minha casa, quase não ia. Começou a frequentar a minha casa. E depois que ela começou a frequentar a minha casa, começou tudo a desandar. Até então, eu não usava droga, eu não bebia, eu não conhecia o mundo. Eu era uma menina comportada. Apesar de tudo que a minha mãe era, eu era uma menina comportada. Eu zelava tudo que a minha avó me ensinou. Certo. Né? E hoje eu vejo, por isso que a minha mãe, porque a gente batia de frente. Né? Tá. Porque, você não concordava? Não. Nossa, Deus, eu não concordava. Eu não concordava. A minha avó deixou casa para nós, minha avó deixou um pagamento para nós, que a minha avó era boa de situações, e depois que a minha avó morreu, a gente passou até fome, necessidade, por causa de falta de juízo da minha mãe. Por quê? A minha mãe era assim, ela queria que a gente ficasse com os homens mais velhos, e ela gostava de menino novo. Ah, ela tinha essas ideias com as os filhas? Namorados, isso. Os namorados dela, o pai da minha menina, da minha irmã, a caçula, era muito mais novo do que ela. Muito mais novo. Todos os relacionamentos dela, eles eram mais novos. E queria que a gente... Ficava com os idôneos. Isso. Aí ela recebia o nosso pagamento, e o pagamento nosso ia tudo para bebida e para sustentar. Então, vocês recebiam para se relacionar com esses homens? Não, nós recebíamos o pagamento da minha avó. Ah, então, pera um pouquinho, corta aí, filho. Né, senão fica... eu fiz essa pergunta, mas se não, vira prostituta. Então, a gente não pode, tá bom? Não. Então, volta no 3 e você fala que ela ficava com o dinheiro da sua avó, né? Isso. Então, quando a minha avó faleceu, minha avó deixou um pagamento para nós, porque eu com a minha irmã ainda era de menor e nós era adotada no nome da minha avó. Sim. Então, nós tínhamos direito no auxílio que antes tinha, né? Agora acho que nem tem mais isso, mas tinha. Então, minha avó deixou uma casa bem estruturada, em São João del Rei, sabe? Uma casa grande, bonita. A minha mãe vendeu até essa casa. A minha mãe vendeu e o pagamento ficava com a minha mãe. Como a minha mãe era nossa tutora, então ela que recebia, porque a gente era de menor. Então, a gente nunca viu esse dinheiro. Nunca viu um tostão. Ela pegava esse dinheiro e ia beber, ia sustentar os namorados que elas tinham. E vocês passando necessidade. Passando necessidade. Até o tão que um dia ela resolveu vender a casa. Ela vendeu a casa e quase foi até presa. Por quê? Porque ela não tinha autoridade de vender a casa, porque nós éramos de menor. Só o lote da casa ela vendeu por 2 pessoas. Minha mãe era... Só Jesus. Então, o que acontece? No dia dos papéis, eu, Érica, não assinei os papéis. A minha irmã mais velha, como a minha mãe, com as minhas irmãs, elas se davam melhor, sabe? Elas aceitavam tudo que a minha mãe queria, mas eu não. Eu era a pedra de piscina na vida da minha mãe. Eu falei assim, eu não assino. E eu não assinei, a minha irmã assinou. Por isso que a gente não perdeu a casa totalmente. Ela vendeu a casa. Quando deu que o juiz não aceitou, a moça teve que separar um pouco do dinheiro, que a minha mãe já tinha gastado um pouco, mas ela teve que devolver o dinheiro para dar outra casa a nós, para a gente não ficar sem casa, porque nós era de menor. Ela também não podia fazer isso. Não, nem a minha mãe, nem a moça que comprou. Então, a gente ficamos com uma casa. Deram uma casa muito inferior à que a gente tinha, mas ok. E aí continuou. Aí a minha mãe sempre brigando comigo, me rejeitando, porque eu não aceitava as coisas que ela fazia. Então, aí, certo momento, a minha mãe queria, assim, que a gente
ficasse com as pessoas mais velhas, com os homens mais velhos, entendeu? Para nos sustentar e sustentar ela também. Porque o dinheiro da minha avó era para ela gastar, mas ela queria mais. Porque, infelizmente, a minha mãe também tinha essa cobiça de dinheiro, né? Então, eu não aceitava. Eu não aceitei. Então, passou um certo tempo que eu casei, fui morar, né, com o pai do meu filho. Aí a minha mãe começou a frequentar a minha casa. E depois que eu vi esse senhor, né, esse homem, que era mais velho e tinha interesse em mim lá atrás, que a minha mãe já sabia, né? E aí começou a virar um inferno na minha vida. Aí eu separei do pai do meu menino e fui morar com a minha mãe. E quando eu estava, um mês que eu estava morando com a minha mãe, eu comecei a me envolver com esse homem. Eu fiquei apaixonada nele, apaixonada. Eu tinha ódio dele. Ódio mesmo, eu não podia nem ver ele. E de repente vira uma paixão. De repente vira uma paixão. De eu sair, da gente ter relações íntimas, mas eu não lembro das relações íntimas. Como assim você não lembra? Eu lembro de ir, mas quando chegava lá, eu não lembro o que acontecia. Mas por quê? Você estava dopada? Não, eu não bebia. Não, eu acho que foi assim, o mundo das trevas. O mundo das trevas, o mundo espiritual é muito sério, né, missionária Zilda? Então, ao passar do tempo, eu não entendo essas coisas, mas depois eu fui entender. Aí um amigo da minha irmã que mexe com essas coisas disse que eu incorporava a mulher dele no centro de macumba. Tem esse cavalo, tem mulher. Ele era macumbeiro? Isso. Ah, ele era então macumbeiro. Tem tudo a ver. Tem. Ele era macumbeiro. Então, ele pôs assim, a esposa dele no centro de macumba. Eu não sei explicar muito bem, mas o que eu entendo hoje é assim, a esposa dele, tem negócio de cavalo, essas coisas, ele me pôs ela, diz que é uma padilha. Né? Ele era tudo uma ação diabólica ali. Tudo uma ação diabólica. Então, eu estava envolvida nesse cenário sem saber que estava. Isso. Não. E para mim, eu estava apaixonada. Eu apaixonei. E foi uma coisa assim, gente, hoje dá para ver como que é o mundo espiritual. É muito sério. Porque eu tinha pavor dele. E aí a gente teve um relacionamento 3 meses. Aí um dia minha irmã me chamou para a gente ir na casa de uma amiga dela que passava carta. E eu cheguei lá na casa dessa amiga dela. Ela foi... Passava carta? Isso. Carta... Tarô, essas coisas. Tá. Isso. E quando, na hora que eu cheguei lá, a amiga da minha irmã falou assim, sai daqui, eu te odeio. Começou a ficar agressiva comigo, eu não entendendo nada, assim, de repente. Já eram os bichos. Isso. Porque tudo, né? Ela passa também, não era coisa de Deus também, né? Não é indiretamente, mas diretamente é uma coisa meio maligna, né? Passar carta, essas coisas, não, né? É totalmente maligno, né? Isso aí é totalmente diabólico. Isso. Aí ela falou assim, eu te odeio, e começou a ficar agressiva comigo, eu não entendendo nada. Aí a tia dela, que era benzedeira assim, do bem, como diz, não era nada do bem, né? Mas benzia assim, cobreiro, vento virado. Ela me puxou para o quarto, falou assim, vem aqui, deixa eu te benzer. E ela estava toda de branco, eu lembro que era um quartinho meio escuro, assim, todo de branco, vi umas coisas, não vi nada de vela vermelha, nada disso. Vi muita imagem de santo, terço. E ali ela fez lá, me benzeu e tudo e tal. Ela falou assim comigo, assim, na hora que você sair daqui, você vai ter uma raiva de um homem que foi feito macumba para você se apaixonar por esse homem. Foi um feitiço. Mas na hora que você pôr o pé para fora, você vai tomar raiva desse homem. E missionária Zilda, foi isso que aconteceu. Eu não sei se aquela mulher já era o Espírito Santo do Senhor que usou ela, porque eu creio... Não era, não. O Espírito Santo de Deus, não. Era o próprio demônio ali para desfazer a obra que ele mesmo tinha feito. Olha para você ver. Então, na hora que eu saí de lá, meu Deus... Porque o Espírito Santo de Deus, irmã Érica, não habita nesses lugares. Nem entra, tá longe. Ali são lugares demoníacos, né? Aonde invoca almas, aonde fala com não sei quem. Então, porque o diabo, ele é tão sujo, ele não tem nem nome para dar para esses espíritos malignos, que ele é enganador. E se a pessoa não tiver a graça do eterno, não consegue distinguir, acha que é Deus, né? Não tem Deus nisso aí, porque ele é enganador. Ele é mentiroso, ele se faz de bom, mas não tem nada de bom. Né? Isso era para você acreditar que aquilo, né, aquele sentimento de amor vai virar ódio. Ai, porque foi de Deus. Não tem nada de Deus aí. Não.